Parte 2 do lado sombrio dos signos. Falei dos primeiros 4, hoje eu vou falar dos 4 do meio e depois os últimos 4 na semana que vem. Então, se você quer saber qual é o lado sombrio de Virgem, de Libra, de Escorpião e Sagitário, vem comigo. E se você não assistiu ainda os primeiros 4, clica no link que tá aqui embaixo e vai lá assistir já! Então, vamos lá! E aí, pronto, virginiana, para descobrir um pouco mais sobre você, o seu lado sombrio, ou você que conhece um virginiano? Mas antes, compartilha esse material e assina esse canal. Uhul! Então, lá, virginiano, faz de conta que você tem uma empresa e acha que seu sócio tá te roubando e você precisa ter certeza. E para que isso? Você vai ter que mexer em todo o complexo livre de caixa numa busca pelos últimos 3 anos de lucro da empresa. Apavorante? Não para um virginiano, ele vai amar, porque ele é detalhista, ele é de nas minúcias, então ele vai amar. E ele é muito organizado, e ele tem uma casa impecável, a não ser que ele não consiga arrumar do início ao fim, aí ele prefere deixar bagunçado. Então tem virginiano que tá no meio da bagunça com a desculpa de que não conseguiu arrumar tempo para fazer tudo. Então ele tem uma capacidade muito grande de concentração, ele é de uma capacidade imensa de olhar os detalhes. Então, se você for uma pessoa que fala uma coisa e faz outra na frente dele, ele vai notar isso, porque o poder da incoerência para ele é algo que chama atenção. Então, ele vai olhar para você e vai dizer, peraí um pouquinho, essa pessoa não é tão digna da minha confiança não, porque ela tá falando uma coisa e tá fazendo outra. Então, isso para ele é mentira. Então, cuidado, tá? Então, observa que no seu dia a dia, como ele é muito crítico, ele vai encontrar teus defeitos. Então, o lado sombrio dele é que ele vai querer que tu fale o que tu diz, faça principalmente o que você diz. Principalmente, ele vai olhar se você tem cheiro bom ou cheiro ruim, e ele vai nem querer chegar perto de você. Extremamente policiador. É uma pessoa que realmente, se você não cuidar e ela estiver pendendo totalmente pro lado sombrio, é difícil de conviver ela, porque ela acha que ela sempre tem a razão. E detalhe, ela observa muita coisa e a maioria daquilo que ela diz tem. E, infelizmente, ela vai ter razão. Então, cuidado, tá? Com as suas rotinas. Excesso de rotina para o virginiano, ele gosta, mas demais também não é legal, nem para ele. Perfeccionismo só no plano da matéria, ele vai querer tender a cobrar essa perfeição das pessoas que estão ao redor dele. Então, muito alerta nesse sentido, tá? Não passe, assim, na frente dele sem ter alguma informação, que você esteja com o pé no chão, que você sabe explicar de onde vem, porque ele vai furungar, ele vai querer saber de onde você está tirando isso tudo que você está falando. Então, vá atrás disso aí, tá? E assim, ó, ele, se não cuidar, ele pode acabar desenvolvendo toque. Por excesso de limpeza ou hipocondria. Ter um monte de remédio em casa, saber tudo para que funciona. Então, cuidado. Dificilmente o virginiano, ele não tem um plano B ou um plano C para alguma situação. As mulheres normalmente são excelentes esposas e namoradas. E os homens também, porque ambos têm uma vontade muito grande de se sentirem úteis. Então, esse excesso de vontade de ser úteis faz com que eles se intrometam onde eles não sejam chamados. E isso pode atrapalhar demais a eles sem tamanho. Então, tem que tomar cuidado por causa desse excesso de exigência. Agora, como secretária, como organizador de eventos, 10. Agora, quando eles discutem dentro de uma relação, isso é péssimo, porque eles fazem um apanhado aí dos últimos 5 anos e trazem tudo pra fora também. Então, se você estiver também na cama com algum deles, tiver um mau hálito, chulé, ou voltando de jogo de futebol, ele não vai querer fazer amor com você, ele vai pedir pra você tomar banho, porque pra ele o cheiro, os sentidos são muito aguçados. Então tem que tomar muito cuidado, que eles às vezes até eles acabam indo para um outro extremo, né? De quando eles vão exagerar na alimentação, que é uma coisa que para eles é delicada, no intestino, principalmente cuidar de alimentos que fogem muito da linha natural, para ele faz muito mal.
Isso faz com que ele muitas vezes tome o remédio antes dele comer, para prevenir. Então, virginianos, cuidado, se vocês não tiverem alerta, vocês serão os chatos dos zodíaco. Vamos pro próximo, Libriano. Libriano, ele é um signo que é o relacionamento em si. Então, se ele tá sozinho, ele tá perdido. Se ele tá com alguém, ele tá se sentindo bem. Se ele tá com alguém e esse alguém não valoriza ele, mas mesmo assim, ele tá com alguém, tá tudo bem, ele dá um jeito de lidar com essa situação. Agora, ele busca o amor, ele quer se sentir amado. Então, um lado sombrio dele é que ele pode manipular por conta disso. E ainda, se mexer com o lado da injustiça nele, putz, aí ralou. Aí complica mesmo, tá? E o que dá mais raiva nesse signo é que, como ele é regido pelo planeta de Vênus, planeta amor, que também rege o touro, essa questão da justiça para ele é algo muito delicado, porque ele não consegue às vezes dar o limite e dizer não, mas não suporta a injustiça. Aí vira uma confusão na cabeça dele, e isso sem contar que ele tem uma incapacidade de decidir e de tomar decisões que mais atrapalham ele do que ajudam ele na vida dele. Então ele é muito fácil de ser comandado. E aí ele virar uma Maria vai com as outras, desde que isso vá para o lado que ele quer. Então existe um lado muito bonzinho, aparente, mas que no fundo ele sabe o que ele quer. E aí ele pode usar essas manipulações para chegar nesse ponto. Libra adora a beleza, ele procura o que é bonito na vida, nas pessoas, na alimentação, no gourmet, em tudo. Libra gosta de tantas coisas bonitas que ele acaba sendo facilmente manipulado, caindo na armadilha da beleza. Então ele gosta de estar no meio de pessoas que gostam de cultuar o corpo, de comer bem, de se vestir bem, consumistas. Então, inclusive, ele realmente se torna uma presa fácil por conta disso. E como eu falei antes da indecisão, puxa vida, quando ele começa a levantar as perguntas e ficar indeciso, olha, é bem chato para quem tá do lado dele, viu? Porque ele nunca toma uma decisão, ele larga sempre para ti. Então isso é bem ruim. E no meio do sexo, tá? Ele que é meio romântico, às vezes meio melado, ele quer parar e olhar nos seus olhos e inventa de acariciar seu corpo com uma rosa. Então ele quer o romantismo, ele quer tudo ali junto. Então no meio de um jogo de baralho ele quer que você pare porque a lua tá linda, que você olhe a lua. E no final da novela então resolve dizer eu te amo. Vamos lá, galera, é muito comum librianos se casarem cedo, se prenderem cedo, demorarem para perceber que estão dentro de uma relação destrutiva, por demorarem a perceber que não tem solução e aí vai ficar realmente complicado. Então eles podem muitas vezes acabarem se denegrindo e se colocando numa situação muito, muito complicada por medo de ficar sozinhos, tá? E mesmo que ele tenha uma condição mais pobre, mesmo assim vai ter alguma coisa bonita colocada lá, nem que seja uma flor que ele pegou de algum lugar, mas vai estar lá. Ele vai estar trazendo pelo menos alguma coisa de beleza para perto dele. Embora ele aprecie o belo, ele não gosta de malhar, ele não gosta de suar. Então ele é muito adepto, se ele pode, né, às cirurgias plásticas, aos tratamentos estéticos que facilitem a vida dele por conta disso. E não se espante se a pessoa Libra te pedir um tempo de manhã e de noite ela está dizendo te amo. Eles mudam muito de ideia, como eles são indecisos, às vezes você faz uma coisa e você já resgata ele já volta realmente a permanecer contigo. E como eles são muito bonitos e gostam do que é bonito, são muito levados na conversa, inclusive, eles podem ter mais de um relacionamento acontecendo ao mesmo tempo. E aí eles se veem no meio de uma situação que eles não sabem como se posicionar e como dizer não para essas pessoas. Então tem que tomar cuidado. E Escorpião é o signo do sexo. Ui! Química total tem que estar rolando aí com a pessoa perto dele. E ele é um signo dos mistérios, ele tem fortes emoções com ele. Ele, se não cuidar, ele é um grande vingador. Então, por favor, muito cuidado, nunca faça nada para um escorpião. Porque você vai ser riscado oficialmente do caderninho dele, mas se não bastasse, a hora que ele puder devolver, ele devolve, e ele devolve ainda rindo
bem com um olhar sádico a sua situação. Então, cuidado. O problema do escorpião é que ele é muito intenso, tá? Então, quando ele toma água, ele realmente está querendo aplacar a sede da solidão. Ele tem dificuldade de expressar as suas emoções e isso faz com que ele mergulhe no seu lado sombrio tão forte que impeça ele de conversar com as pessoas que estão ao seu redor, quando ele está principalmente morrendo para renascer. E aí as pessoas ao redor dele ficam mal e se ele não estiver bem com essas pessoas, ele vai fazer elas quererem se sentir mal e provar que é elas que estão fazendo elas se sentirem assim. Então tem que tomar muito, muito cuidado. Então o escorpião é muito parecido nessa hora com o câncer, ele quase não esquece nada. Então, abra a sua cabeça ali e dá uma cuidada. O escorpião também é obcecado pelo poder, ele faz tudo para alcançar lá. E quando ele chega a qualquer lugar, ele passa os olhos e como tem uma boa intuição, ele sabe quem tem mais poder nesse lugar e ele vai se aproximar desta pessoa. Ele tem um radarzinho zoom, assim como ele tem radar para mentira. Não minta para um escorpião, porque ele sabe que você está mentindo. E ele vai ficar lá olhando para você, dando corda, pior ainda, para você mentir mais e mais, até que ele puxa essa corda e você cai. E por falar em controle emocional, ele pode estar louco de amor, ardendo por dentro, mas ele olha para você e diz: você não lavou a louça? Vai lavar a sua louça. Vai fazer a sua parte nesse processo todo, tá? Então esse signo descobre facilmente aquilo que tu tá planejando, as coisas caem para ele no colo. E eu sei que uma moça que ela largou o marido, tá? E foi lá atrás de uma pessoa do signo de escorpião, porque rolou uma profunda química na sexualidade. Então sexo para escorpião é vida. E monotonia é morte. Não ter fantasia, acabou. Então precisa, se você está com um escorpião ali, tem que ter muita fantasia sexual para segurar essa pessoa do lado. Não tenta enganar ele, já falei isso, mas é tão forte que o lado sombrio dele vem muito forte à tona. Agora, surpreendentemente, da mesma forma como ele tem um lado vingativo, que vem para fora, e daqui a pouco ele te diz um negócio que você olha assim, puxa, você até poderia ser um sábio para estar falando isso. Esse é o escorpião. E o sagitário? Uxi, cuidado com o excesso de sinceridade desse moço. Não pergunta para ele se você não quer saber uma resposta verdadeiramente honesta. Porque ele vai dizer, perguntou, qual é que tá achando dessa minha roupa? Ou você acha que eu engordei? Não faça essa pergunta para um sagitário, porque ele vai olhar para você e dizer, não, tu tá uma porca de gorda. Pô, tu não para de comer, fica dizendo que não come doce. Ontem mesmo tu comeu doce? Que mentira é essa? Então ele realmente é um signo que comete o sincericídio. É sincero demais. Então esse é um signo que quando ele tem que falar alguma coisa, ele diz e ele não suporta injustiça. Se você estiver diante de um sagitariano e mentiu para ele ou for injusto, ele vai saltar na sua frente e vai defender o menos favorecido para que a justiça aconteça. E você pode ser o seu melhor amigo. Ele pode ser o seu melhor amigo, que ele vai fazer igualmente isso, porque é muito forte essa questão da justiça para ele. O sagitariano, ele é um grande otimista para tudo, tá? Ele muitas vezes ri de si mesmo, é jeitoso, quando bate, tropica, derruba. Ele às vezes não tem limite, entra numa casa de um desconhecido e já vai direto na geladeira, já vai fuçando, tanto que ele é conhecido também como um casa cheia. Então aonde ele chega, ele não tem frescura. E esse excesso de chegar chegando faz com que ele às vezes seja bonachão, intrometido, inconveniente. E aí é preciso dar limite para essa pessoa. E quanto ao Sagitário, aquela história do pescador que conta que pescou um peixe desse, mas que fala que foi desse tamanho, quem criou isso foi o Sagitário. Então, muito cuidado, assim,
Pode reduzir pela metade tudo que ele fala, porque é tudo muito exagerado o que ele diz. Então, o Sagitário, embora ele tenha um carinho muito grande pelo certo, pelo correto, ele quando conta, ele sempre aumenta um conto e sempre fica muito maior do que é. E esse é um signo que odeia se sentir preso. Então, prender um sagitariano, você vai estar encerrando a relação. E se você é muito sensível, não vai sobreviver do lado de um sagitariano. Sinto muito, porque ele vai ser muito honesto com você e aí você vai sofrer demais. Geralmente os sagitarianos cortam os laços familiares muito cedo, pegam a mochila e vão pro mundo. Por quê? Porque ele é o estrangeiro do zodíaco, tá? E eles gostam, inclusive, se pudessem ser pagos para viajar, eles adorariam. E eu conheço uma pessoa que conseguiu fazer isso com uma agente de turismo. Ela é paga para ir na frente para fazer pacotes novos em locais diferentes do tradicional. E aí ela volta e leva as turmas para lá. E ela conseguiu, então, ser paga por isso. Então, quer tirar o bom humor de um sagitariano é deixar ele preso dentro de um lugar sem que ele possa sair para a rua, entrar em contato com o ar livre, caminhar, correr, fazer esportes, estar no meio de pessoas e não poder expressar a sua verdade. Ele não aguenta, ele precisa falar, ele precisa dar a sua opinião. Sincera, muitas vezes demais. E aí, gostou dos vídeos até agora? Tá muito bom, né? A pesquisa tá boa. Se prepara que no próximo vídeo, na nossa próxima terça dos signos, nós vamos encerrar esse lado sombrio dos signos para você. Compartilhe esse material para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações e conhecerem a si próprios e se prevenirem em relação aos seus signos. E quando já conhece as pessoas que estão com seus signos ao seu redor, já também lidar melhor com elas. Até lá, te vejo lá e garanta já a sua vaga na Semana dos Acordos Espirituais. O link tá aqui. Beijão!